Naum, capítulo 1, nós vamos ler verso 1 a 3, depois 7 e 8. A palavra do Senhor assim nos diz: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Eucós. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, estou lendo a versão NVI, mas o seu poder é intenso. O Senhor não deixará impune o pecado, ou o culpado, melhor dizendo. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Verso 7, vamos ler juntos esse verso 7, mesmo que as versões sejam diferentes, vamos lá? O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Olha que texto aí, lindo. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Agora o capítulo 3, que nós não lemos no último domingo, e que eu quero deixar aqui, como destaque também para essa noite. Olha como Deus tratou Nínive, que oprimiu o povo de Deus. Naum 3, verso 4 a 6 diz assim: por causa da multidão dos seus pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos gentios a tua vergonha. Pai, uma vez mais oramos a ti, totalmente dependente do Senhor, para ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Então, torne os nossos ouvidos perceptíveis para discernir a voz do Senhor, e o nosso coração seja como o solo fértil, que recebe a semente, e essa semente frutifica e multiplica 30, 60, 100 vezes mais, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem esteve aqui no domingo passado, dá um sinal com a mão, só para eu saber, bem alto assim. Deixa eu ver. Ok, grande parte. Quem não esteve, deixa eu só ver. Quem não esteve no domingo passado, ok. A minoria, não é isso. Placa, farol aceso. Está aí o aviso, pessoal aí que já mudou. Eu vou fazer uma rápida recapitulação para as aplicações daquilo que Deus tem para trazer ao nosso coração, e é indispensável, impreterível, que nós entendamos o contexto para que as aplicações sejam discernidas. No domingo passado nós falamos sobre o tema, alguém lembra? Os atributos de Deus ignorados pelos homens. São os atributos confrontadores. Hoje nós vamos falar um Deus que lida com os inimigos do seu povo a partir do profeta Naum. Já está valendo aqui para mim, gente? Olha lá. Ford, os Santos. Glória a Deus. Isso, sou eu mesmo, né? É para baixo que eu faço ou para cima? Se não der um, dá outro, né? Amém. Uma rápida aqui, recapitulação para a gente trazer as aplicações dessa noite. Nós vimos sobre a vida, a primeira coisa que nós vimos na noite do domingo passado, foi sobre a vida do profeta Naum. Lembrando que a única informação de Naum, quem lembra? De Eucós. Não tem mais nada, nem o nome dele se repete na Bíblia, era a única coisa. E lembramos que Eucós era uma cidade, uma vila muito pequenininha, e esse profeta que nasceu numa vila minúscula da minúscula, profetizou contra a maior potência da época, a capital da Síria. E aí nós até extraímos para o nosso coração a lição de que a dimensão do nosso chamado não é determinada pela cidade que nós nascemos, mas sim pela presença de Deus que nós carregamos. Então onde eu nasci não dita aonde eu vou chegar em Deus. Não importa se é numa vila pequena, se é o governador Valadares que tem uma dimensão mediana, isso não é determinante para onde Deus vai te levar, o que Deus quer fazer na sua vida. Deus pega aqueles homens que são pescadores de peixe, num lago,
né, no mar da Galileia, no lago lá, e faz desses homens o quê? Pescadores de homens. Então diga para a pessoa que está do seu lado, amplie a sua visão. Amplie a sua visão. Deus vai te levar em lugares que você não imagina. O que você e eu precisamos se preocupar é andar em obediência e andar na presença dEle. É a disposição de servir. E aí Deus pega os improváveis como Naum e faz esses homens avós para profetizar contra a maior potência da época. Então a nossa geografia não limita a expansão do nosso chamado. O destinatário dessa profecia, ou seja, para quem foi direcionado, foi para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive que nós reportamos, a nossa lembrança sempre reporta, que é a cidade onde Jonas foi lá para poder pregar, não queria ir pregar, porque eles eram muito cruéis. Eles não só matavam, eles mutilavam. Uma cidade que era a maior cidade da época. Cerca de 1 milhão de pessoas naquela época. Uma estrutura que nós falamos aqui, que eram muralhas de cerca de 30 metros de altura, que cabia nessas muralhas cerca de 3 carros de guerra, um do lado do outro. Olha o tamanho desses muros. Mais de 1.200 sentinelas, postos de sentinelas ali, colocados. Era uma cidade vista como indestrutível, e que subjugava as nações, e que humilhou o povo de Deus. Foi uma cidade que foi cruel contra o povo de Deus, idólatra, sanguinária, terrível, como o texto diz aqui em Naum 3, coberto de feitiçaria, prostituição. E esse foi o destino da profecia, o destinatário. O propósito da profecia era informar que Nínive, mesmo sendo essa potência descomunal, essa potência realmente temível por todas as nações, ela seria destruída. O Naum do vilarejo falou, vai cair por terra essa potência. Qual que será hoje a maior potência mundial? Imagina uma pessoa do interior, lá em Coporã, lá do interior, né? Oh, glória! Ser boca de Deus para a maior potência do mundo na época. E, gente, se você parar uma estrutura como era de Nínive, era impossível essa cidade cair por terra, humanamente falando. E Nínive, e Naum, com ela ainda estruturada, falou, vai cair por terra. Por quê? Porque esse povo se levantou como inimigo do povo de Deus. Esse povo se levantou para perseguir, matar, destruir o povo de Deus. E aí Deus vai e se levanta para lutar essa causa do povo dele. E derruba. E no ano de 612 a.C., Nínive começa a ser destruída e some do mapa. Some do mapa. Porque, gente, não há estruturas desalinhadas que Deus um dia não abata. O governo pode estar desalinhado, mas não tem estruturas desalinhadas que um dia Deus não abata. Não há vidas desalinhadas que um dia, se não houver arrependimento genuíno, que Deus não abata. Isso deve gerar temor no nosso coração. E por fim, nós falamos sobre o enfoque da profecia, que não é a vida de Naum, porque Naum nem é mencionado, só é mencionado uma vez. Não é também falar sobre a história de Nínive. O foco da profecia era revelar que o Deus de Israel, Ele é justo juiz, Ele é todo poderoso, Ele é Deus zeloso, Ele é Deus vingador contra aqueles que maltratam o povo de Deus, e Ele é Deus maior do que qualquer potência que se levante, e não há outro como o nosso Deus, não há outro como o nosso Deus. Você pode aplaudir para exaltar a grandeza, a soberania do Deus que nós servimos. Entendeu? E nós falamos sobre 4 verdades aqui, nós falamos no domingo. Então vamos ler os quatro atributos de Deus que revelam a sua grandeza. Vamos lá? Deus é... Aí você lembra do testemunho que eu dei da Helena, né? Então tá bom. O pessoal ficou me zoando durante a semana aí. Jesus vai pegar vocês aí. Deus é zeloso. Segundo, Deus é vingador, a vingança contra a maldade. Deus é ira, mas é paciente em sua ira. E Deus é todo poderoso. Isso aí está tudo aí escrito aí, ó. Verso 2, verso 2, verso 3 e o verso 3. Então, verso 2 e verso 3 está escrito explicitamente, Deus se revelando. Por isso que o foco do livro é sobre isso. Bom,
A perseguição Nínive aqui você vai ver que persegue o povo de Deus. A perseguição sempre foi uma realidade contra os servos de Deus. Sempre foi uma realidade. Todo homem de Deus, todo povo que Deus levantou na história para cumprir os seus propósitos, para ser voz de Deus, para ser relevante, toda pessoa, preste atenção, toda pessoa que Deus levantou para ser relevante, para refletir a sua glória, foi atacado, foi perseguido, foi criticado, foi caluniado, todos. A nação de Israel, que foi a nação que Deus decidiu se revelar os seus atributos, seus propósitos, através da nação de Israel, pega Abraão, de ti farei uma grande nação, e a partir de Israel ele se revela para nós. É uma nação que até hoje é muito perseguida, sim ou não, gente? É muito perseguida. Em 2014 nós estivemos lá, já falei alguns dos testemunhos de 2014, quando estivemos lá em Israel. E eu lembro de um comentário que eu ainda não fiz aqui, que o próprio guia informou, quando a gente estava na rua, você lembra, amor? Ele falou assim: enquanto nós estamos aqui todos os dias, são inúmeros os ataques, como se fosse assim, ataques que são abatidos sem ninguém ficar sabendo, pela força de inteligência deles, que é surreal. As pessoas estão ali, mas todos os dias eles estão abortando, como mísseis, abortando ataques, antes de chegar dentro de todos os dias. Um dos guias, aí eu já fiquei assim, né? Oh, Jesus. Olha aqui onde é o túmulo de Jesus. Estou brincando. Mas todos os dias tem, e a inteligência é tão surreal da força militar, que eles são abortados nos ares, então nem chega na nação. E eu estava lendo sobre isso e vi uma reportagem no CNN Brasil de agora, 8 de abril desse ano agora, que 3 foguetes foram disparados contra o território israelense a partir da Síria, no dia 8 de abril, agora, declarado ali pelas forças de defesa de Israel. Então você vai ver, mísseis agora, e ninguém nem ficou sabendo, porque eles abortam muitos desses no céu. Então você vai ver o quanto que a nação de Israel até hoje, por se levantar para cumprir o propósito de Deus, é altamente atacada e perseguida. Se você olhar na fonte mesmo da Wikipédia, eu estava pesquisando, diz que durante a longa história de Israel, Jerusalém, melhor dizendo, foi destruída pelo menos 2 vezes por completo, sitiada 23 vezes. Gente, a gente sabe o que é isso? Imagina a cidade sendo sitiada 23 vezes pelos inimigos, atacada 52 vezes, nós nunca vivemos isso, e recapturada outras 44 vezes. Então, a perseguição sempre foi uma realidade contra os servos de Deus e contra a obra de Deus. Agora permita-me transitar esses ataques, desses ataques de nações, para os ataques a nível de indivíduos. Eu particularmente, não sei o pastor Tiago com certeza, eu desconheço uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, eu desconheço, que tenha se levantado como homem de Deus na história e que não foi atacado, que não foi perseguido. Você conhece algum homem de Deus? Estou falando de gente picareta, não, estou falando de gente de Deus. Pensa nas histórias bíblicas, que não foi caluniado, que não foi perseguido, que não. Você lembra de algum que não viveu? Você pega José, os próprios irmãos, quando Deus mostra para ele que ele iria governar através dos 2 sonhos que Deus deu para ele, os irmãos, por causa do sonho, odiaram, lançaram a cisterna, venderam com ele por preço de boi. Os irmãos dele jogaram lá na cisterna, depois venderam. E ali na sua história você vai ver perseguição. A esposa de Potifar, que criou uma cilada, e aquele homem ficou preso anos. Porque eu nunca vi, eu desconheço de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, que se posiciona em Deus para cumprir os seus propósitos, que não sofre os ataques. Você vai pegar Moisés, que tem experiência com a sarça ali ardente, Deus se revelando, e esse homem, que é um homem que Deus fala com ele face a face, um homem que levanta o cajado e o mar se abre, um homem que ora e as estruturas do Monte Sinai, as cadeias de montanhas fumegam, tremem.
Um homem que tinha uma intimidade profunda e estava debaixo da vontade de Deus. A liderança dele é criticada o tempo todo. Até mesmo Miriam, as pessoas próximas dele, foram um povo que era um povo de duro serviço. Porque tudo que é destaque, como aconteceu com José, sofre ataque, gente. Tudo que é destaque sofre ataque. Aquela conhecido ditado, a árvore que dá fruto, ela vai sofrer pedrada. Se você não quer ser atacado, tem uma frase que eu notei de Aristóteles, que eles falam que de Aristóteles diz assim, ó, há apenas uma maneira de não receber críticas: não faça nada, não diga nada e não seja nada. Porque se nós nos posicionarmos para viver os propósitos de Deus na nossa vida e na história, nós seremos atacados. E não posso deixar de dizer sobre Jesus, fazendo tudo certo, falava de acordo com o Pai, ele e o Pai era um, 100% santo, íntegro, perfeito, vivendo a vontade plena do Pai, sofreu perseguições, calúnias, açoite, cruz e morte. Diga comigo, tudo que é destaque sofre ataque. Então não tem como você servir na obra de Deus e achar que você vai estar num berço esplêndido. Você servir na obra de Deus e achar que é mil maravilhas. Vai sofrer decepções. E isso é para forjar o seu caráter, não é para matar o seu ministério. Isso é justamente para levantar homens fortes. Como a gente tem dito, gente, não tem como a árvore dar fruto abundante se não tiver raízes firmes. Porque se Deus der fruto abundante sem raízes firmes, a árvore cai. Então isso faz de nós caráter forte. E essa realidade está no próximo slide aí. Eu vou passar? Ou o povo vai passar aí? Me ajuda aí, Brasil. Passa aí que vocês são melhores do que eu. Vamos lá? Vamos ler esse texto que deixa isso muito claro para nós. 1 Timóteo 3,2, vamos lá? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Você achou? Você nem tinha visto esse versículo na Bíblia, né? Todos que desejam viver uma vida piedosa vai receber crítica, vai receber palavras feridas. E aí você pode ver um monte de texto na Bíblia. Mateus 10, 22, por causa do meu nome sereis odiados. 2 Coríntios 4, 8, 9, de todos os lados somos pressionados, o apóstolo Paulo diz, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então homens e mulheres de Deus sofrerão esses ataques, e até mesmo pessoas desconhecidas. Eu estava vendo sobre a missão Portas Abertas, quantas vezes foi mencionado aqui no dia de hoje, sobre igrejas perseguidas, cristãos perseguidos. Atualmente, dado de 2023, atualmente, mais de 360 milhões, gente, 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. É a perseguição ativa que a gente não conhece a realidade, porque o artigo 5º da Constituição Federal nos assegura essa liberdade religiosa, que está sendo tolhida também, querendo tolir as nossas falas acerca das verdades bíblicas. Então você vai ver o tempo todo os ataques acontecendo no decorrer da história. Deixa eu perguntar, alguém aqui já ouviu falar bem da primeira igreja? Quem aqui já ouviu falar bem da primeira igreja, que é uma igreja abençoada? Olha aí. Deixa eu perguntar, quem aqui já ouviu falar mal da primeira igreja? Quem aqui já ouviu? Pode falar, Genô. Mas para a gente não importa ao pensamento dos homens, o que importa para a gente é a aprovação de Deus. Não importa o que as pessoas, porque o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar, meu. Balaão é levantado para poder profetizar contra o povo de Israel. Pode falar o que quiser falar. Se tem a aprovação do céu, não tem inferno que para na terra. Os leões não puderam parar a igreja. O Coliseu não pode parar a igreja. E a palavra do Senhor nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos avançar, nós vamos ir, nós vamos debaixo daquilo que Deus nos orientou. Então não se trata de aprovação humana, se trata, todos os homens que se posicionaram, às vezes não tiveram aprovação humana, mesmo sendo corretos.
como Jesus, como José, como Josué e tantos outros na história, mas se trata em agradar acima de tudo o nosso Deus, porque nós nascemos para Ele, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Não tem como se esquivar dos ataques. Se não tem como, preste atenção, vivendo na vontade de Deus. Estou falando de gente que vive bagunçado e sofre ataque, não estou falando de vivendo na vontade de Deus. Se não tem como, a gente precisa saber como lidar. E é isso que Naum nos mostra. Naum nos mostra como que Deus lida com os nossos inimigos, para que a gente, como Deus se revela, porque o mesmo Deus que nos chama para uma caminhada de fé, o mesmo Deus que nos chama para uma caminhada de renúncia, está caindo aqui um rio de água viva, louvado seja Deus, o mesmo Deus que me chama para uma caminhada árdua, é o Deus que peleja as nossas guerras. Então coloca para a gente aí o próximo, pode vir aqui o pessoal do louvor, tá chovendo? Está chovendo aqui não, né? Ou eu que estou sentindo aqui a unção, é? Você está andando na vontade de Deus? É a primeira coisa que você precisa saber. O que você está fazendo, o que você está vivendo, a conduta que você está tendo, está alinhado com o projeto de Deus para a sua vida? Se está alinhado com o projeto de Deus para a sua vida, você precisa se assegurar dessas verdades, de quem Deus é e de como Deus lida com os nossos inimigos. Porque senão, você acaba descendo no nível dos inimigos. Nós precisamos aprender a reagir diante dos desafios. A gente não tem ninguém que é cristão, que não sofre, cada um em suas dimensões, que não sofre ataques, perseguições e lutas. Já vai o tempo todo tentar parar você, parar o projeto de Deus na sua vida, tentar destruir a sua família. É o que ele tentou fazer contra Jó. Ele toca às vezes nas coisas para tentar parar o projeto o tempo todo. Os amigos vão falar coisas descabíveis. Mas você precisa entender, eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvio do mal. Essa é a fala de Deus sobre a minha vida. Então, se essa é a fala de Deus, eu preciso ter a minha mente blindada sobre aspectos de quem Deus é, no que tange a lidar com os nossos inimigos. Então, uma das coisas que esse texto nos fala, olha aí, se você puder olhar a sua Bíblia, olha aí, um dos aspectos de Deus. O verso de número 3 diz assim, ó: o Senhor é muito paciente, mas seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, vamos ler aqui, ó: Deus é justo, o culpado não ficará impune. Quem foi que destruiu? Foi o próprio Deus. Eu preciso entender que eu sirvo a um Deus que é justo. Nínive, ela é culpada de crimes, de crueldade, de mortes. Ela sufocava o povo de Israel, ela sufocava o povo de Deus. Mas Deus disse: eu não trato o culpado como inocente. A opressão, por exemplo, de Faraó contra o povo do Egito, por mais cruel que fosse, o Senhor não deixou passar batido. Se você olhar, por exemplo, os ataques dos irmãos de José, não passou batido. O que Herodes fez, não passou batido. O que Nabucodonosor fez, não passou batido. Ou seja, se não houver arrependimento por parte daqueles que perseguem, haverá a manifestação do juízo. Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zoa, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se a gente entender que Deus, Ele é justo, que Deus é justo e o culpado, está escrito no texto, o culpado não ficará impune, nós precisamos trazer para o nosso coração e aprender a descansar na justiça divina. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu trazer para a aplicabilidade, para ficar ainda mais fácil para a gente poder absorver. Porque às vezes você sabe de gente que fala mal de você, que persegue você, e aí você começa a criticar essa pessoa também. Você começa a denigrir essa pessoa também. Só que o que você faz quando você se porta? Você desce no mesmo nível que ela. Então o que Deus está nos falando através da vida de Naum?
é que o Deus que você serve é justo, descanse na justiça dele. Você não precisa se preocupar, gastar energia com o inimigo. Se preocupe em andar em intimidade com Deus, que Deus dá conta dos seus inimigos. Não fica preocupado, não gasta energia e tempo com quem está falando, com quem está fazendo. Não, é igual Neemias. Eu estou envolvido, Mateus, numa grande obra e eu não posso parar. Muito maior é o Deus que eu sirvo do que os inimigos que tentam me parar. Não gaste o seu tempo com quem não tem compromisso com Deus. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, o culpado não ficará impune. Ele é o justo juiz. Como que ele manda lidar com os inimigos? Quem lembra? Jesus fala o quê? Para a gente fazer o quê? Orar, para a gente amar. A gente precisa de fazer isso, porque a nossa justiça vem de Deus. Eu anotei aqui, não se preocupe com quem te persegue, se preocupe em andar com Deus. Tem um livro dos 5 votos para obter poder espiritual, que é J.W. Toze, que ele diz assim, um dos votos: nunca se defenda. Todos nós nascemos com o desejo de nos defender. Parece que a gente quer estar no casamento ali, você quer sempre se defender, não é? Você quer sempre ter a razão, é um ímpeto às vezes nosso. E aí ele fala, todos nós nascemos com o desejo de defendermos. E caso insista em defender a si mesmo, ele diz, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar a sua defesa a Deus, Ele o defenderá. Deus defenderá. Foi o que José fez. Descanse na justiça divina. Se preocupe em saber se a sua vida, se a minha vida, a gente precisa se preocupar em saber se está alinhada com o que Deus de fato quer que nós vivamos. Que é Ele quem vai tratar com os nossos inimigos. Saiba que nessa ação que Deus, Ele é soberano. Que muitas situações vão fugir do seu controle. E aí você vai ver no verso de número 4 e 5 que diz a soberania de Deus, que Deus está falando para Israel, para o povo dele justamente sobre isso, acerca de Nínive. Ele diz assim, Ele repreende o mar, Ele faz o mar secar, Ele faz que todos os rios sequem, Bazã e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham, Ele faz. Quando Ele se aproxima, os montes tremem, as colinas se derretem. Quando Ele se aproxima, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. O que Ele está falando para a gente aqui? Que o Deus que nós servimos está no controle de tudo. Que a perseguição que às vezes vai te levar à cruz é para revelar a glória da ressurreição lá na frente. O que Ele quer dizer é que você precisa descansar na justiça divina e na soberania divina, e que coisas podem sair do controle das suas mãos, mas não sai do controle das mãos do nosso Deus. A tumba está vazia, mas o trono está preenchido. Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus, o nosso Deus é tão soberano, porque Ele é soberano sobre os elementos da natureza. Ele fala para o mar abrir e o mar se abre. Ele anda sobre as águas. Ele diz para uma figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e essa figueira morre. Você vai ver Jonas lá no canto, ele faz nascer lá o arvoredo para cobrir Jonas. Ele é o Deus que tem poder sobre os elementos da natureza. Ele é o Deus que tem poder sobre os animais. Ele faz um corvo que se alimenta de carne trazer carne para alimentar Elias, sem engolir dessa carne. Ele é o Deus que faz um grande peixe ir até Jonas e fazer um táxi lá e levar Jonas até a cidade para profetizar em Nínive. Ele é o Deus que é soberano sobre os animais. Ele é o Deus que é soberano sobre os elementos da natureza. Elias ora e uma nuvem do tamanho da mão de um homem brota, porque Deus faz brotar a nuvem, e uma pequena nuvem traz uma abundante chuva de Deus, porque um homem ora e Deus toca na natureza por causa da oração de um homem de Deus. O nosso Deus é soberano, não só sobre os elementos da natureza, não só sobre os animais, mas Ele é um Deus soberano sobre os homens, porque
porque Ele inclina o coração do rei para onde quer. Ele levanta Faraó e Ele abate Faraó. Ele é o Deus que pega Saulo no meio de uma estrada e muda o coração desse homem. Ele tem um encontro com o gadareno e Ele liberta, porque Ele é um Deus que é soberano sobre corações. Talvez você ache que tem alguém na sua família e não pode se converter. Através da força dos nossos argumentos, não vai se converter, mas pelo poder do Espírito Santo, não tem coração duro que o Senhor não possa quebrantar, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que nada foge do controle das suas mãos. Ele é soberano. Soberano sobre a natureza, soberano sobre os animais, soberano sobre os homens, soberano sobre os anjos. Ele dá ordens aos seus anjos ao seu respeito, para que te guarde e te livre de todo mal. Ele é o Deus que dá ordem aos seres celestiais que estão diuturnamente diante dele, declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Ele é o Deus soberano sobre os demônios, sobre os seres espirituais do mal. Pode ter 2.000 demônios em um homem em Gadara, que Ele com uma única palavra faz com que esses demônios se submetam ao poder da sua voz, porque o nosso Deus está acima de toda e qualquer ação do mal. O nosso Deus é soberano sobre Satanás. Ele põe Satanás debaixo dos nossos pés. E Ele é soberano sobre a morte, o maior de todos os temores do homem. O homem nunca deu jeito para a morte, mas o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que é a ressurreição e a vida, Ele matou a morte com a sua morte, e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Descanse na soberania divina. Descanse no governo de Deus na sua história. E você está achando que as coisas estão fugindo do seu controle, que não vai dar certo. O que está acontecendo? Você serve a Deus, você anda com Deus, você ora a Deus, você teme a Deus. Senhor, eu não sei o que fazer, mas a fonte de toda a sabedoria vai te dar a sabedoria necessária, vai abrir as comportas dos céus e vai trazer a resposta. Ande na minha presença, diz o Senhor. Quem enfrenta inimigos precisa guardar isso. Não tem nada que foge do meu controle. Existe um Deus que nós servimos, que é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que é justo, que luta as nossas guerras. E Deus está dizendo isso para vidas aqui. Não é pela força do seu braço que você vai ganhar as suas guerras, mas é pelo dobrar dos seus joelhos, e você vai ver realidades sendo alteradas. É pelo poder dos seus joelhos, o dobrar dos seus joelhos, que realidades improváveis serão mudadas. Eu sinto Deus neste lugar. Para lidar com os inimigos nós precisamos, para lidar contra as afrontas, para lidar contra as lutas, nós precisamos descansar na justiça divina. Nós precisamos descansar na soberania divina, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos descansar na bondade divina. Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Depois você põe lá no seu Instagram esse versículo de Naum 1:7, que às vezes você só coloca o Salmo 23, que é um que você sabe. Mentira. Põe Naum 1:7. O pessoal fala: rapaz, esse menino está lendo Bíblia mesmo. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele protege os que nele confiam. Você já entrou e saiu da sua casa quantas vezes essa semana? O Senhor te guardou. O Senhor guardando a sua casa, o Senhor guardando os seus pés. Vírus rodando, o Senhor está guardando a sua vida. O Senhor está guardando a integridade física. O Senhor está guardando as suas emoções. Deus está guardando a sua caminhada com Ele. Quantas vezes o diabo tentou se andar contra a sua vida e te tirar da presença dEle, mas a bondade do Senhor veio sobre ti, te guardando, te livrando, te sustentando, te blindando. Nós servimos um Deus que é bom, onde o salmista nos diz que a bondade e a misericórdia dEle nos seguirão todos os dias.
E às vezes a gente só põe os olhos no problema. A gente tem um problema, às vezes tem 2 problemas, 3 problemas. Mas se você parar no quanto de manifestação de bondade de Deus que nos cerca, você não consegue contabilizar. Você está me vendo aqui? Quem está me vendo aqui na frente? Quem está me ouvindo aqui na frente? Quem está conseguindo balançar a mãozinha aí? Quem está conseguindo mexer o pé? Quem está conseguindo respirar? Quem está dentro da casa dele não está lá no mundo? Quem é que está aqui e foi alcançado pela graça de Deus? Sabe o que é isso? É um grito de Deus para o seu coração. A minha bondade tem te seguido todos os dias. Oh, glória a Deus. Gente, a gente não precisa ficar preocupado com o inimigo. Por isso que Jesus diz: você tem a amar, paga o mal com o bem. Se te amaldiçoou, bem diz que te amaldiçoou, fala bem. Vê alguma coisa boa, sirva essa pessoa. Por quê? E descanse em quem Deus é, no Deus que você está servindo, que Ele é o justo, que Ele é soberano, e que a bondade dEle te segue todos os dias da sua vida. E eu quero encerrar essa noite. Passa para mim, produção. Espírito de Deus. Você pode agradecer primeiro a Jesus? Eu quero que você agradeça aí 1 minuto agora ao Senhor Jesus, pela sua justiça, pela sua soberania e pela sua bondade. Agradeça ao Senhor Jesus. Veja a bondade dele sobre a sua história. Veja o cuidado de Deus com a sua vida. Veja o controle de Deus sobre a sua história. Não era nem para você estar aqui, né? Não era para você estar aqui não. Mas o Senhor te cercou com a serve dele. Deus está dizendo para vidas: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Você sabe que o teu lugar é na minha casa, e não nos lugares aonde os teus pés têm passado. O Senhor tem blindado a tua vida, o Senhor tem guardado a sua vida, o Senhor tem te livrado de laços de morte. Ele quer te levantar como um profeta nessa geração. E há uma luta do inferno contra a sua vida, tentando ceifar aquilo que é propósito de Deus para a sua existência. Mas o amor dele está sendo derramado sobre o seu coração. Deus está trazendo a memória de pessoas aqui, as promessas dele acerca do chamado. E o perdão dele está sendo liberado sobre a sua vida. Você não está conseguindo se perdoar, mas o Senhor está manifestando nessa noite uma misericórdia que se renova a cada manhã. E que as cadeias serão quebradas nessa noite, da sua mente, das suas emoções, no poder do nome de Jesus. Espírito de Deus, eu encerro, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero encerrar para que você descanse sobre essas verdades. Vamos ler a verdade 1, você está enxergando? Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Quem luta contra os servos de Deus, luta contra o próprio Deus. Interessante que o texto diz: o Senhor executa vingança contra os seus adversários. Não fala que o Senhor executa vingança contra os adversários de Israel, mas fala contra os seus adversários. Ou seja, a luta e a crueldade de Nínive não era contra o povo de Deus, mas era contra o próprio Deus. Você lembra quando Saulo está na estrada de Damasco? Quem lembra da frase que ele ouve? Saulo, Saulo... mas Jesus já tinha morrido naquele tempo ou não? Já estava morto, já tinha sido assunto aos céus? Já ou não, gente? Já, ué. Atos dos Apóstolos. E Jesus, por que me persegue? Saulo estava perseguindo Jesus literalmente? Não, ele estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus. E Jesus disse para ele: por que você me persegue? Sabe por quê? Porque quem luta contra o servo de Deus, compra uma briga contra o próprio Deus. Isso deve gerar temor no nosso coração. Por isso que a gente precisa guardar a nossa boca acerca de quem nós falamos, que está fazendo às vezes a obra de Deus. Porque não é uma luta contra a pessoa, é contra o Deus que ela serve. Essa verdade tem revelado. Êxodo 16, 2, 3, quando o povo está murmurando contra Moisés, o texto diz assim: o Senhor ouve as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Aí o Senhor encerra assim, as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. O povo estava falando mal de Moisés, e Deus fala: a murmuração não é contra Moisés, é contra mim.
Aí você vai ver em Samuel, 1 Samuel 8, 6 e 7. Samuel está velhinho, o povo falou: não queremos mais esse profeta. Nós queremos um rei, nós queremos o Saul que eles escolheram. Aí Deus vem com uma palavra para Samuel dizendo assim: não é a ti, 1 Samuel 8, do 6 e 7, vou ler o trecho. Porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Então, quando quem luta contra o servo de Deus, está lutando contra o próprio Deus. Não se trata de lutar contra pessoas, por isso que a gente precisa ter temor no coração quando a gente vai falar de alguém que está fazendo a obra de Deus, porque às vezes a gente está buscando uma luta contra o próprio Deus. Olha que loucura. Então, ao se posicionar sobre isso em relação às pessoas, descanse seu coração. Existe um Deus que peleja por você. Vamos ler o 2 para a gente finalizar? Vamos ler os 4, vamos lá? A paciência de Deus. Deus deu 150 anos de Jonas até Naum para o povo se realinhar. O povo se arrependeu e o povo se perdeu. Mas a paciência de Deus não significa que ele estava aprovando. O juízo veio. Tem tanta gente que está fazendo a obra de Deus e às vezes continuando com uma vida torta. Entende? Não é porque você está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira e parece que está dando certo que Deus está aprovando. É Deus te dando chances de se alinhar. Chances de alinhar. Temor no nosso coração. Vamos ler o 3? A tolerância divina contra o pecador é limitada. Passou 150 anos, o juízo veio. A gente não pode abusar da misericórdia divina. A gente não pode abusar da paciência de Deus. A gente precisa se alinhar. E vamos ler o último. O poder de Deus sobrepõe a toda Nínive. Você pode ser a estrutura que você quiser. Portentosa, 30 metros de altura. Passa aí um monte de carruagem. Não importa, não importa. O poder de Deus é muito maior. Muito maior. Muito maior. O muito maior. O Deus que nós servimos, Ele é El Shaddai. O Deus que nós servimos é todo poderoso. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Sabe qual que é a boa notícia? Ele nunca perdeu uma batalha. E é esse Deus que peleja as nossas guerras. É esse Deus que peleja por nós. Por isso, descanse na justiça divina. Por isso, se preocupe em andar com Deus e não ficar lutando causas contra pessoas. Por isso, descanse na bondade de Deus e confie na sua soberania, porque Ele está no controle da sua história. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Naramanto promasebe calamacha. Narabasure canture massa. Lamanto liviano. Espírito de Deus. Quero te fazer o convite. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E se você nessa noite deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se alinhar aos propósitos dos céus, se render não mais aos seus desejos, mas à vontade dEle, mesmo além das suas forças hoje, mas é dizer de fato, como um passo de fé, dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu volto para a casa do Pai. Chega de abusar da misericórdia, da paciência de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus zeloso, é um Deus também terrível, porque é um Deus de ira, mas é o Deus que em oportunidades como essa que nos confronta, declara amor. O que adianta passar a mão na nossa cabeça e deixar a gente caminhando num caminho largo e que nos leva para a morte? Mas quando nós somos confrontados com Ele, na verdade Ele está declarando amor por nós.
está te resgatando, porque Ele quer te levantar e trazer completude na sua alma. Eu quero convidar você nesse momento, sobre o poder da palavra, sobre o poder do Espírito Santo. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, você vai dar um passo aqui à frente. Você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, você vai vir aqui à frente, como um gesto de entrega diante do Senhor, falar: Jesus, eu quero viver para Ti. Eu quero viver, ó Deus, sobre os Teus projetos, sobre os Teus propósitos. Eu quero convidar você a sair do seu lugar agora, quando nós estivermos cantando ao Senhor, esses minutos finais. Esse é o convite que eu quero fazer. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. É um tempo de alinhamento. É um tempo de alinhamento dos céus. Em nome de Jesus, o louvor pode cantar. E você vai ter a liberdade agora, o Espírito Santo de Deus, de vir e se render diante do Senhor, como uma entrega da sua vida. Lutamos com armas de Espírito de fé, Deus, Espírito de e Deus, nada irá resistir Espírito de Deus, enquanto adoramos. Espírito de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Em meio às tribulações, Sei que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. nosso Deus é vencedor, Para fazer uma entrega. nós o adoramos. Jesus, eu quero viver para Ti, eu quero viver os Teus projetos, quero viver a Tua vontade. Oh, Jesus, Vitorioso é tenha vontade para você aproveitar a melhor de todas as oportunidades da sua vida teu nome e se lançar diante dEle. Não importa quantas vezes você já fez isso. Se hoje o Espírito de Deus está falando contigo, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. É uma chamada de Deus. inferno não prevaleceu, Oh, e nada irá me impedir, eu te adorarei. isso, pode ir orando por quem está vindo à frente. Pode abraçar, pode orar isso. Muralha, Pode abraçar, pode ir abraçando. Pode ir abraçando, pode ir abraçando, vai orando. Pode vir, se o Espírito de Deus está te falando. Nada resiste à voz dele. É a palavra de Deus que nos atrai. É o Espírito de Deus que nos convence. Um amor eterno. Oh, aleluia. Temos até uma criança aqui à frente. Oh, Jesus. Eu com 10, 11 anos estava dando um passo como esse que mudou a minha história. Eu quero declarar de hoje: mudanças de história vão acontecer. Rompimentos de ciclos vão acontecer. Isso pode vir. Pode vir no poder do Espírito. A igreja é oração, a igreja é oração. A igreja é oração. A igreja é oração. Isso, Jesus. Vai operando, vai libertando, vai alinhando, vai levantando os teus filhos e filhas. Com amor eterno te amei. Aleluia. As nossas crianças estão recebendo vida de Deus nesse altar.
diabo se levanta para matar, mas Deus está levantando para avivar. Oh Jesus, como o Senhor me pegou com 10 para 11 anos de idade, continue movendo no coração dessas crianças. É a voz do Espírito de Deus. A tempestade, tu és poderoso. Teu nome imutável, como sopra o teu vento impetuoso, Jesus. Sopra o teu vento impetuoso. Tem mais gente que Jesus está tremendo a sua carne. Está tremendo a sua carne aí, dizendo: vem, filho, vem, filho, vem, vem. Está tremendo a sua carne. Espírito de Deus, mudanças de destinos estão acontecendo nessa noite. Mudanças de destinos estão acontecendo nessa noite. Mudanças de destinos estão acontecendo nessa noite. É o amor do Senhor, é a graça de Deus, é a vontade de Deus, é o governo de Deus. Espírito de Deus, aleluia. A tempestade, teu nome vale, teu sim, os reinos reinos, teu trono inabalável é. Teu nome imutável é. Espírito de Deus, eu gostaria de, nesse último momento, nós vamos repetir mais um trecho dessa canção antes de encerrar, mas o Senhor colocou no meu coração sobre essa palavra, de que além dessas pessoas que estão aqui à frente, adultos e crianças entregando a vida ao Senhor Jesus, se rendendo a esse propósito de Deus, tem muitas pessoas aqui que são servos íntegros do Senhor também. Tem muitas pessoas que estão enfrentando lutas muito ferrenhas, que tem tocado até mesmo o seu físico e as suas emoções. Lutas, você é servo de Deus, você é serva de Deus, você tem enfrentado muitas lutas, mas o Senhor falou comigo que essa noite, sobre essa palavra, Deus vai gerar sobre quem Ele é renovo sobre a sua vida. Ele diz: eu faço forte o cansado e multiplico força de quem está em nenhum vigor. Você entrou nessa casa, você é servo de Deus, temente ao Senhor, mas seu vigor está zerado. Você precisa de renovo, e o Senhor está se revelando a você nessa noite, dizendo: filho, eu te trouxe aqui para trazer renovo, para você vislumbrar muito mais do que os problemas e a grandeza do Deus que você serve. Ele é bom para contigo, Ele está no controle da sua história, Ele é o justo juiz, Ele é o Deus que está no controle da sua vida. E eu quero convidar você que entendeu esse chamado de Deus e essa última oração, eu quero convidar você aqui à frente, para vir aqui à frente agora. Você que está enfrentando uma luta ferrenha, seja em qualquer aspecto, é um servo, a serva do Senhor, está lutando batalhas, e o Senhor tem renovo sobre a sua vida. Você diz: eu preciso desse renovo na minha vida espiritual, e o Senhor vai renovar os joelhos calejados de oração. Esses irmãos que vieram aqui nesse primeiro convite, eu quero convidar aí para que os irmãos anotem o nome deles, para que a gente possa estar orando por eles durante essa semana, tanto das crianças quanto dos adultos. Mas eu quero fazer um convite para você nesse último momento. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Esses momentos finais, orar sobre as pessoas que estão enfrentando guerras, lutas, e o Senhor vai te dar agora novas armas. São as armas espirituais. O Senhor vai trazer renovo sobre o seu físico, o Senhor vai trazer renovo sobre as suas emoções, o Senhor vai trazer renovo sobre o seu espírito. Você entrou aqui cansado, você entrou aqui desanimado, mas o Senhor te trouxe aqui para trazer renovo.
nós vamos cantar essa canção, esse último trecho. E em nome de Jesus nós queremos orar por você, com os nossos intercessores, nós queremos orar com você, com os nossos obreiros, nós queremos orar por você, com os nossos líderes aqui, em nome de Jesus. E se prepare para receber esse renovo do alto, no nome de Jesus. E a igreja pode junto cantar ao Senhor, declarar sobre a sua semana, declarar sobre a sua vida. Na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Espírito de Deus, o Senhor conhece os teus servos que estão aqui nesse altar. O Senhor conhece os teus filhos e filhas, estão lutando as suas guerras. São homens e mulheres que conhecem a tua palavra, estão enfrentando intempéries, como José enfrentou, como Paulo enfrentou, como Davi enfrentou, como seus discípulos enfrentaram. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para renovar sobre o coração deles. Oh Deus, para trazer sobre Elias, que estão aqui dizendo: filho, coma desse pão, coma, beba dessa água, se levante dessa caverna. Espírito de Deus, se levante dessa caverna. Oh, teu nome imutável é como um trovão. você pode louvar Jesus. Vitorioso és, vitorioso és na tempestade. Oh Jesus, oh Jesus, teu nome faz